Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Legal poder estar aqui de novo com vocês aí pra gente falar aí sobre um assunto importante. Na verdade, hoje nós não vamos falar assim sobre um assunto específico, mas nós vamos trabalhar aqui um treinamento da escola dominical para professores de adolescentes. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de ministrar aula, né? Então, só dar algumas dicas que são mais práticas para você saber, você que é professor de escola dominical ou será professor de escola dominical, saber como entrar e sair da sala de aula, né? Então é preciso isso. Todos nós sabemos que toda escola bíblica, no caso nossa dominical, ela tem uma revista da escola dominical. Então você parte já de um material que já vem com os temas para você trabalhar durante 12 lições, 13 lições, né? Aí o professor vai desenvolver essas lições na sala de aula. Então, de imediato, é importante a gente saber o seguinte, para conhecer as características do público que a gente vai trabalhar com ele. No nosso caso aqui nós estamos falando de adolescente, né? E a revista que nós estamos utilizando aqui é a revista de adolescentes. Então, olha só, você tem em média 50 minutos de aula para você ministrar numa escola bíblica. Geralmente é esse tempo que você tem, né? Se fosse mais que esse tempo, seria necessariamente também ter um tempo de intervalo para que ele pudesse depois voltar novamente, se concentrar direito nas lições. O que a gente precisa saber? Se você vai dar aula, por exemplo, para uma classe de 12, 14 anos, que é a que a gente está falando aqui, você precisa saber conhecer pelo menos as características dessa idade, né? Então nós temos algumas só, você pode até achar em algum material sobre nessa área, né, de escola bíblica dominical. Você pode encontrar alguma coisa nesse sentido. Se você não tiver nada, você pode deixar aí um e-mail seu ou uma forma de a gente entrar em contato, pode enviar para você esse material. Então a gente tem algumas características, por exemplo, da idade de 12 a 14 anos. A gente tem as características físicas, né? Nova fase de rápido crescimento, certo? Época de grandes mudanças físicas e mentais, problemas de pele, mudança no timbre de voz, explosões de energia alternadas com períodos de cansaço e consciência do corpo e do sexo. Qual é a orientação para o professor nessa área? Proporcionar oportunidade para desfrutar de uma visão cristã sobre os fatos da vida, estimular a oração constante a Deus e a firme confiança em suas promessas, para controle e equilíbrio, promover discussões e atividades nas quais possam participar ativamente. Então essa é uma característica que a gente está falando de característica física e uma orientação para o professor. Vamos a, por exemplo, a características espirituais, que é mais voltada à nossa área aqui, e as recomendações do professor. A gente tem, por exemplo, nas características espirituais, época crucial, necessidade de apoio e orientação, surgimento de dúvidas e aumento da sensibilidade para com as coisas espirituais. Caso ainda não sejam crentes, época propícia à conversão. Então essa é uma característica que o professor precisa saber, né, na área espiritual. Qual é a recomendação ao professor que vai ministrar aula ou vai lidar com essa faixa etária? A recomendação é, aqui nesse caso nosso aqui que nós temos, apoiá-los e orientá-los no desenvolvimento de atividades cristãs apropriadas para jovens, ou no caso nosso adolescente, incentivá-los a tomar parte ativa no culto, levá-los a buscar a orientação de Deus e depender do auxílio do Espírito Santo na solução de seus problemas. Procurar ser amigo e conselheiro, Deus deve ser apresentado como o verdadeiro alvo. Então a gente tem só essas características, e tem mais ainda, né? A gente só está mencionando essas aqui. Tem as características mentais, sociais. Depois a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre essas características emocionais e quais são as recomendações ao professor. Mas vamos diretamente à nossa aula. No nosso caso aqui, nessa revista, não vou mostrar para vocês aí qual é a revista, mas essa revista é uma revista direcionada a adolescentes, né? Ela diz aqui, território teen, certo? Então ela é essa faixa de idade. Como que o professor faz ao chegar na sala de aula? O que ele vai fazer, né? Nós temos então 50 minutos de aula aí, provavelmente, certo? Você vai ter aí para você ministrar. Então ele precisa de uma orientação prática para ele poder desenvolver esses 50 minutos de aula. A gente tem aqui o tema dessa primeira lição,
o tema geral da lição é que toda revista tem um tema geral. Aqui neste caso nosso aqui é Na Estrada Seguindo Jesus, uma viagem de conhecimento do eu e também do Criador, certo? Esse é o tema geral da revista. São, no nosso caso aqui, são 13 lições que serão ministradas. Então ela vem falando das lições: encontra o caminho, a primeira, arrume a bagunça, a segunda, terceira, verifique o terreno, quarta, obedeça a sinalização, e assim por diante vem as lições aqui para o professor ministrar. O que o professor tem que fazer quando ele chega na sala de aula, no caso que ele está lidando com os adolescentes, né? Primeira coisa, ao entrar na sala de aula, ele vai se utilizar de aproximadamente 10 minutos para ele poder receber os alunos com bem-vindo caloroso, né? Vai receber os alunos com ânimo, com motivação, e logo em seguida ele vai procurar entrar em diálogo com os seus alunos, né? Procurar saber como foi a semana, como que está a vida, e essas coisas básicas, né, que o professor precisa fazer no início logo ao entrar na sala de aula. Ele não pode entrar na sala de aula e já começar ministrando a aula, porque ele precisa buscar primeiro a concentração dos alunos, a atenção dos alunos e o interesse dos alunos para a lição que vai ser ministrada, certo? Então os alunos chegam de uma forma, quando vai entrar na sala de aula, às vezes está agitado demais, ou às vezes está sonolento ainda, a gente não sabe. As escolas dominicais geralmente são pela manhã, né? Mas cada aluno tem a sua característica, então ele precisa buscar, primeira coisa, ao entrar na sala de aula, dar esse bem-vindo caloroso ao aluno e procurar saber a situação de cada aluno, né? Isso é importante porque ele vai ter uma medida de cada pessoa e procurar entender cada aluno, descobrir cada aluno. Com o tempo, cada professor conhece o aluno que tem, certo? Então, essa é a primeira coisa, ao entrar na sala de aula. Ele vai usar mais ou menos aí de 5 a 10 minutos para poder chamar a atenção dos alunos aí para essa parte, buscar interesse, o diálogo com eles, né? A segunda coisa que o professor vai fazer quando ele entra na sala de aula, e aí ele vai usar também aí aproximadamente uns 8, 10 minutos também nessa parte, para introduzir a lição, né? A lição que será ministrada daquele domingo. Então, para introduzir a lição ministrada, eu sugiro a você que você procure preparar de antemão uma dinâmica, ou que a gente também chama de quebra-gelo, dentro do assunto, né? Você não pode preparar uma dinâmica fora do assunto que vai ser ministrado. Então você precisa preparar uma dinâmica dentro do assunto que será ministrado, certo? Então monte uma dinâmica, prepare uma dinâmica que seja feita, como por exemplo, nessa lição aqui a gente tem encontre o caminho. Você pode fazer vários caminhos na sala de aula, certo? E pedir que os alunos coloquem alguns obstáculos em um caminho, tire o obstáculo de outro, entendeu? Faça um caminho largo, faça um caminho estreito, certo? Que é o que a lição vai falar aqui, no caso dessa lição aqui, que é o tema Encontre o Caminho. Você pode criar vários caminhos dentro da sua sala de aula, se você tiver uma sala de aula apropriada, né? Se você não tiver, você pode criar um desenho em cartolina, você pode improvisar, né? Depende do seu contexto que você vive aí, certo? Então, nessa introdução da lição, você precisa, principalmente com adolescentes, você precisa introduzir, fazer um quebra-gelo para que eles possam entrar de fato na lição que será ministrada naquele dia, né? Certo? Então você faça isso. Quando você perceber que eles entraram no clima da lição e você conseguiu completar a dinâmica que foi feita dentro do assunto que será ministrado, você então parte para a leitura bíblica, ou a leitura básica, que algumas lições chamam, né? Nesse caso aqui a gente tem a leitura de Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao versículo de número 14, certo? Então você vai fazer a leitura com os alunos, já que eles já entraram no clima da lição, você percebeu que já houve uma calmaria, já houve um interesse maior pelo assunto que vai ser ministrado, apresenta, faz a leitura da lição, e aí depois, em seguida, você já vai para o conteúdo da lição. O conteúdo da lição você vai usar aí aproximadamente 30 minutos para você ministrar essa lição. Com os 20 minutos que você já usou, nós já temos 30, 40, 50 minutos, certo? Contado já. Nesses 30 minutos de lição que você vai fazer, nós temos os tópicos. Geralmente essas revistas, elas trazem 3 tópicos, às vezes no máximo 4 tópicos, é dividido já didaticamente, para que possa ter a facilidade de ministração dessas aulas. Então, nesse caso nosso aqui, nós temos 3 tópicos, né, que serão ministrados em 30 minutos. Então vamos calcular aí, 30 minutos são 10 minutos para cada tópico da lição.
É claro que o professor precisa fazer o quê? Estudar a lição em casa primeiro, para ele poder ministrar a lição no dia da aula lá, né? Não tem como você ministrar a lição, você lê a lição na hora, você não vai lá para ler a lição, você vai para ministrar a lição aos alunos. Para ler, eles lêem em casa a lição, a gente lê em casa a lição, certo? A lição será ministrada lá dentro da aula, com as dinâmicas que você vai fazer, com a forma que você vai preparar para que você alcance a faixa etária necessária. No nosso caso aqui nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico é a porta larga, o segundo tópico da lição é a porta estreita e o terceiro tópico é o fim da estrada. O que geralmente eu faço nessas lições quando eu estudo a lição? Eu leio as lições, certo? Vou pegar os aspectos gerais da lição. Esses aspectos gerais da lição eu coloco no meu esboço da aula, certo? Ou no plano de aula, que a gente também pode chamar assim. Eu posso dar uma dica para vocês depois do plano de aula também aí, se vocês quiserem. É só deixar aí que a gente dá uma dica, certo? Então vamos lá, a gente tem aqui o primeiro tema da lição, que é a porta larga. Por exemplo, eu só vou ler o texto para vocês entenderem aqui. Ele fala assim: a primeira porta leva a um caminho muito espaçoso. Você pode fazer o que todos fazem, seguir seus próprios pensamentos. Seu objetivo é aproveitar ao máximo sem pensar em consequências ou no futuro. O importante é ser feliz. Você se sente um máximo por um tempo, mas depois tudo parece de novo vazio. Por quê? Porque existe um aspecto de decadência em todas as coisas dessa nossa esfera terrestre. Nada nos satisfaz completamente. Parece que falta algo e a eterna busca continua. Então esse aqui é um tema que está escrito na revista, certo? Você pode, se for um tema pequeno, você pode ler com ele, mas você precisa necessariamente desenvolver alguma coisa dentro desse tema para chamar a atenção dos alunos. Então o que eu faço no caso? Eu pego os temas principais que eu achei interessantes, que eu preciso lembrar na hora da aula, para mim não ficar lendo a revista. Eu anoto esses temas como se fosse um plano de aula meu que eu desenvolvi, certo? O esboço da minha aula. Então eu coloco aqui, por exemplo, tópico 1 eu coloquei aqui: você pode fazer o que todos fazem, que é uma frase que está na revista. Então eu vou usar essa frase aqui como para me chamar a atenção dos alunos na sala de aula, dizendo para eles: ó, vocês podem fazer o que todos fazem, assim como seu amigo faz na escola, o seu amigo faz na rua, longe do pai e da mãe, você também pode fazer. Então você vai utilizando essas frases que você colocou para lembrar o conteúdo que você estudou já na sua casa, certo? E também poder enxugar o assunto dentro do tempo que você tem. A segunda coisa que eu peguei desse primeiro tópico é seguir seus próprios pensamentos, que é outra parte que está escrito também nesse primeiro tópico da lição. Então eu vou reescrever essa frase no meu esboço, no meu plano de aula, certo? No meu esboço da aula, e aí na hora eu vou lembrar, né? Depois eu coloquei aqui, ó: depois tudo parece vazio, falta algo, a busca continua. Essa frase é uma frase de efeito. Então você pode utilizá-la, essa frase que está na revista, e aí colocar como pontos principais para você poder lembrar o assunto que você está ministrando durante a sua aula, certo? Esse é o tema. É o tema 1. Então nesse tema 1 você tem uma referência, por exemplo, você tem que sempre buscar referência bíblica, né? Já que nós estamos numa escola bíblica, não tem como você não usar a Bíblia. Então todos os temas da revista, ele vem uma referência. Você vai lá então e vai buscar o tema. Pessoal, agora vamos ler o tema aqui. No caso nós temos aqui Provérbios capítulo 4, né? E Provérbios 14 e 12. Então ele vai dar uma referência para a gente. Você vai sempre alternando, utilizando as referências, vai percebendo a atenção do aluno, se diminuiu, se aumentou, e vai tentando equilibrar isso, certo? Depois nós temos o segundo tema, que é a porta estreita. Nesse segundo tema eu fiz a mesma coisa também. Eu fiz a leitura em casa, estudei. Eu posso, se for um tema pequeno, eu posso ler com os alunos junto na revista, voltando sempre à revista com eles, certo? E coloquei as frases principais para mim poder lembrar do assunto. Eu coloquei aqui, ó: um caminho apertado, um caminho que parece difícil, não tem como entrar com os amigos, no caminho estreito há exigências, mas é incrível. Então, o que esse segundo tema está falando? O tema é a porta estreita, certo? Então, esse tema fala da porta estreita, fala que que esse caminho é um caminho difícil, é o caminho que a gente precisa escolher, mas que é um caminho difícil. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas, tenho que abrir mão às vezes dos meus desejos, eu tenho que abrir mão de me envolver com determinadas situações que Deus não aprova, estão fora dos princípios de Deus. Então esse caminho, ele é um caminho apertado, ele é um caminho que parece difícil. Você vai ter que abrir mão de coisas que muita gente não está disposto a abrir, mas você precisa incentivar o seu aluno para
para essa área. E aí uma frase que eu achei interessante é que ele diz: não tem como entrar com os amigos, certo? Na porta larga dá para entrar, todo mundo vai entrando, né? Mas na porta estreita não há possibilidade, é individual, cada um tem que tomar a sua decisão. Mas aí no final você pega uma frase que está aqui, que é importante, de motivação, que ele coloca aqui: mas é incrível, esse caminho é incrível, é um caminho de descoberta com Deus, de relacionamento com Deus, de envolvimento com as coisas de Deus, de aprendizado das coisas de Deus, certo? Então você vai se utilizar. E no final a gente também tem a referência, certo? Que você pode utilizar também aí, certo? O último tema, que é o fim da estrada. Então nós temos aqui quase que já chegando, o autor da lição, ele já vai fechando a lição desse dia aqui. Então ele coloca o fim da estrada. Veja que ele colocou na sequência a porta larga, a porta estreita e o fim da estrada. No fim da estrada eu coloquei aqui, eu fiz a leitura do mesmo jeito, né, do tema, do texto lá, dessa parte do tema, e coloquei aqui que eu achei interessante: as consequências finais serão iguais para todos? É uma pergunta que ele faz lá na revista, que você pode transferir essa pergunta para os alunos, certo? E você pode também depois fazer o comentário em cima dessa pergunta, já chamando a atenção para os alunos para fortalecer o aprendizado, né? A pergunta, certo? E se você desprezar a Deus durante a sua vida, quais serão as consequências, né? Então, cada caminho tem a sua consequência. Dependendo, se você desprezar a Deus nessa vida, você terá as consequências futuramente, certo? Se você seguir pelos caminhos de Deus, você terá também as consequências de você ter seguido os caminhos de Deus. Quais são essas consequências, né? Então você leva o seu aluno a algumas interrogações, certo? Esses são os minutos que você vai olhar, observar, certo? Nesses 10 minutos que você tem de cada tópico. Então aí no final de cada lição ela tem uma conclusão, né? No caso aqui dessa revista de adolescente, ele tem escrito aqui pit stop, né? Pit stop aqui ele vai colocar algumas perguntas, como: qual dos dois caminhos você está trilhando? E você vai levar para o lado pessoal de cada aluno, chamar a atenção deles, né? Você não precisa necessariamente pedir que cada um fale, mas isso é uma maneira de chamar a atenção deles, para eles refletir sobre a lição, certo? Seus pensamentos e ações mostram que você passou por qual porta, né? Então você vai dizer a porta estreita e a porta larga. Os alunos da escola dominical sabem que aí sempre está ouvindo falar sobre isso. Então você vai fazer essa pergunta para ele: qual porta você está passando, qual porta você pretende passar, certo? E depois a gente tem aí as lições que você pode passar para eles estudar em casa, ler em casa, observar em casa, né? É sempre bom que você dê alguma tarefa para ele, mesmo que seja pequena, para eles poderem fazer em casa, tipo uma reflexão. Pessoal, faça uma reflexão nesse assunto e a semana que vem a gente volta para poder relembrar essa lição, certo? Ao final, ao começo de cada aula, como por exemplo, você ministrou essa aula, no domingo que vem você vai pegar no início desse daqui e vai fazer a relembrar eles novamente da lição anterior, certo? Que isso é bom para o raciocínio de cada aluno, certo, pessoal? Então fica aí a dica para vocês aí, espero que tenha ajudado vocês aí e os nossos professores da nossa escola bíblica, da nossa congregação. Valeu? Um abraço para vocês, até mais aí, deixa aí qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Tchau!